nós falamos sobre a matemática financeira, um dos principais conteúdos e assuntos que nós precisamos saber é como calcular os juros simples, tá? Como calcular, na verdade, taxas de juros. Por quê? Porque o mercado ele é movido por taxas de juros, tá? Isso é lógico, tá? Ele é bem fácil da gente entender. O que a gente precisa entender sobre juros de primeiro momento? Pensa só, tá? Que a gente tem a seguinte questão. Vamos supor que você tem 10 reais. Aí, uma pessoa chega, vou colocar assim, o seu irmão, se você tiver irmão, sua irmã ou algum parente seu, chega e diz o seguinte: cara, empresta esses 10 reais para eu poder te pagar. Aí você diz: beleza, não tem problema, toma aqui os 10 reais. E aí, essa pessoa pega os 10 reais, né? Ou seja, ela pegou os 10 reais e ela leva 3 meses para te devolver, tá? Ela leva esses 3 meses aí para poder te devolver, beleza? Demorou 3 meses. E aí, nesses 3 meses, ela pega e te dá, né? Ela pega aqui e te devolve os mesmos 10 reais, correto? Show de bola. Os mesmos 10 reais. Qual que é o principal problema aqui ao te devolver esses 10 reais depois de 3 meses? É que esses 10 reais, porque o dinheiro ele perde valor no tempo, não vale mais os mesmos 10 reais que você passou para a pessoa. Tá? Ele vale menos, a tendência é que ele vale menos. Por que ele vale menos? Porque a gente tem algo chamado no Brasil, e não só no Brasil, mas em vários locais, que é a inflação. O que vem a ser a inflação? Tá? Eu vou abrir aqui uma página de internet para você entender um pouco mais. Então, a inflação, quando a gente pega aqui, vou colocar diretamente do site do Banco Central do Brasil. O que é o Banco Central do Brasil? É o responsável aí, o garantidor por todas as informações dentro do Brasil, quando a gente fala de sistema bancário. E aí ele traz aqui um relatório, né, sobre a visão da inflação, aonde a gente tem aqui de 2018 até 2025 a inflação observada versus a meta da inflação, ou seja, qual que era a meta versus a projeção. Ou seja, tá? No ano, a gente teve aqui, ó, 2018 3,7, 2019 4,3, 2020 4,5, boom da pandemia, 2021 10,1, 2022 5,8, 2023 5,8 de projeção, 2024 3,6 e 2025 3,2. O que isso significa? Que o preço dos produtos, a partir olhando o índice IPCA, ele tende a subir 5,8, né? Ele tende, a inflação, o dinheiro vale menos. Então, quanto maior a inflação, maior a perca do dinheiro. Ou seja, se eu pego um exemplo lá, 100 reais vezes 5,8%, é 5,8 reais. Ou seja, 100 reais hoje, para eu ter um montante corrigido, para valer os mesmos 100, para eu ter o poder de compra, tá? A gente sempre está falando de poder de compra. Quando eu falo de inflação, e eu estou falando muito sobre poder de compra, eu preciso ter, então, esse reajuste de 5,8. Ou seja, eu preciso ter R$ 105,80 para ter o mesmo poder de compra que eu teria no começo de 2023 se eu tivesse 100 reais. Então, quando a gente analisa, aqui, voltando ali, por exemplo, quando eu falo de inflação, então eu estou falando de poder de compra. Então, se o teu primo, teu parente, ele pegou 10 reais contigo em 3 meses, e aí ele trouxe e devolveu esses 10, ou seja, você está perdendo dinheiro. Ah, mas o quanto que deveria estar? Claro que seria um valor irrisório, mas o que a gente precisaria fazer? Então, eu tenho 5,8%, que é a inflação anual, dividido por 12. Eu tenho 0,48 vezes 3, que seria o quê? Os meses que ele pegou o meu dinheiro, ou seja, 1,45. Então, eu pegaria 10 reais, 10 vezes 1,45%, ele me tornaria 14 centavos, quase 15 centavos. Então, ele precisaria me dar 10,14, 10,14 ou 10,15, para ele poder me corrigir a inflação e eu manter o meu poder de compra. Por isso que a taxa de juros ela é tão importante, se fala muito dela no Brasil, porque a gente precisa ter
essa correlação aonde eu tenho, né, de fato, a ideia de que ao comprar um bem, ao despender um valor, eu receba aquele valor proporcional ao tempo, ao que o dinheiro deixou de valer com o tempo. Tá beleza? E aí a taxa de juros simples, ela é uma remuneração desse capital. Então, quando eu falo de taxa de juros, né? Então, taxa de juros é a remuneração do capital no tempo. Quando eu falo de taxa de juros simples, eu estou falando, então, a remuneração do capital emprestado ou investido a partir de uma taxa de juros fixa aplicada sobre o valor inicial, ou seja, sobre o capital. Então, vamos lá. A gente tem uma fórmula que eu quero passar para você. Eu vou até mudar a cor aqui da minha caneta. Vou colocar ela preta, tá? E a fórmula é bem simples. Então, a fórmula é J é igual, tá? Ou seja, juros é igual C vezes, tá? Vezes aqui, eu tenho I, que é a taxa, vezes T de tempo. Beleza? Fazer melhor, vou fazer mais bonitinho aqui, tá? Fazer mais bonitinho. Então, eu tenho C vezes I, que é o meu tempo, que é a taxa, na verdade, vezes T de tempo. Então, juros. Aonde eu tenho aqui J é igual a juros, tá? Eu tenho C de capital, eu tenho I, deixa eu até diminuir aqui para eu poder descer aqui, eu tenho I da minha taxa de juros, tá? Então, eu tenho aqui a taxa de juros e eu tenho aqui T, que é igual ao tempo, ok? Então, assim funciona. Então, isso aqui são essas informações que eu possuo para poder trabalhar. Beleza? Então, esse é o principal ponto que a gente precisa entender. E aí, com essa simples fórmula, tá? Com essa simples fórmula aqui, né? J é igual a C vezes T, a gente consegue descobrir os juros. Aí, descobrir os juros, o que eu preciso fazer? Eu tenho uma segunda fórmula que a gente precisa aplicar, que é a visão na hora de calcular o montante, aonde eu tenho a visão que é a visão do montante. Então, aqui eu preciso pegar aqui, ó, montante é igual a juros mais capital, tá? E aí, com base nisso, vamos fazer um exemplo aqui para você entender, bem entendido, como é que funciona essa visão, beleza? Então, vamos entender aqui como é que funciona. Então, primeiro de tudo, eu quero que você entenda a seguinte questão. Vamos supor que você emprestou R$10.000 a uma taxa de juros de 2% ao mês. Qual que é o valor dos juros após 5 meses? Então, vamos entender aqui. Então, eu tenho lá, eu vou pegar aqui. Então, eu tenho um empréstimo de 10 mil. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou pegar, até mudar aqui a cor da minha caneta para poder pegar um exemplo, né? Então, eu tenho aqui a visão de peguei um empréstimo de 10 mil. Ok? Esse é o valor do empréstimo. Aí eu tenho a uma taxa de 2% durante 5 meses. Tá? Vale um adendo. Eu preciso sempre entender se a taxa está de acordo com o tempo. Se dissesse assim, 2% ao ano, e a questão fosse quanto tempo eu peguei o empréstimo e fosse 5 meses, eu preciso entender se está condizente. Se não estar condizente, se a taxa é 2% ao ano e eu peguei por 5 meses, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a minha calculadora, pegar então 5% e dividir por 12, que aí eu tenho o valor mensal e aí eu multiplico por 5, né? Vou multiplicar por 5, que aí me dá a taxa total de juros, né? Olhando para a visão, beleza? Então isso é muito importante. Então vamos lá, o que a gente vai fazer então? Então eu vou pegar lá J, né? Vou pegar aqui a minha caneta, vou pegar J é igual, né? Aí eu tenho 10 mil, que é o meu capital, vezes, né? Vou colocar aqui, vezes a minha taxa, 2%, eu vou colocar ela sempre valor decimal, ou seja, 0,2. Ah, mas por que isso, tá? Porque a gente precisa ter a seguinte questão. Eu sempre vou colocar em valor decimal quando eu estiver fazendo manual. Quando eu estiver fazendo na calculadora, não necessariamente eu preciso
trazer para o valor decimal. Mas é interessante eu trazer aqui para o valor decimal. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar em cima de valores, né, de porcentagem, eu estou trabalhando com valor decimal, então eu transfiro. Como que eu faço isso? Bem simples. Pego a taxa de juros, por exemplo, é 2%, e divido por 100. Né? Ou seja, eu tenho zero, na verdade aqui, ó, viu só como que é bom a gente sempre calcular? Na verdade aqui é 0,02. 0,2 seria 20%. Então aqui eu tenho 0,02 vezes 5, que é o time que eu peguei o empréstimo, beleza? Feito isso, né? Feito isso, eu posso calcular. Então olha aqui, ó, eu vou calcular aqui na calculadora, tá? Então eu tenho 10 mil vezes 0,02 vezes 5. Ou seja, eu tenho R$1.000 de juros, né? Tenho R$1.000 de juros que eu tenho que pagar. Então aqui, né, se a gente for ver, então J, juros, né, juros, é igual a 1.000 no final total. Então o que eu vou fazer? Montante é igual a 10 mil mais 1.000. Montante é igual a 11. Ou seja, no final de 5 meses, eu terei pago um montante de R$11.000. Né? Terei pago aqui um montante de 11K. Né? Como eu vou trazer 11.000. Beleza? Então, entendido isso, a gente tem então essa percepção, né? Que a visão... Minha borracha não está funcionando aqui. Funciona, né? Que então eu teria R$11.000. Então a lógica da gente entender o juros simples é ter essa percepção de opa, peraí, para onde que eu estou indo, né? Para onde que eu estou encaminhando? Então ele me traz um retorno maior. Vamos fazer aqui mais um exercício. Vamos fazer mais um exercício. Eu gosto muito de exercício. Deixa eu pegar minha borracha aqui, uma borracha maior para poder apagar. Fazer mais um exercício sobre juros simples para ficar bem fixo na tua mente, né, a visão do que vem a ser esses juros simples, para que não haja aí nenhum esquecimento da tua parte. E aí a gente vai trabalhar sobre isso aqui, beleza? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui, deixa eu apagar isso aqui, pegar mais um exemplo. Vamos supor que a tua empresa tomou emprestado R$50.000 para ser pago em 12 parcelas iguais com juros de 1,5 ao mês. Quanto que vai ser a parcela? Qual que vai ser a parcela que a gente vai pagar dentro da visão, tá? Então, primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o nome aos bois. Então, eu tenho aqui, qual que é o C? Qual que é o capital? Né? Capital é igual a 50 mil, correto? Então, esse é o capital, 50 mil. Beleza? Maravilha. Aí eu tenho aqui qual que é os juros. Qual que é a taxa, na verdade, né? Deixa eu voltar aqui. Qual que é a taxa? Qual que é a taxa aí? Então, a taxa aí é igual a 1,5% ao mês. E aí, qual que é o T de tempo? É igual a 12 meses, tá? 12 meses. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos lá. Então, eu tenho J é igual, tá? 50 mil vezes... Aí eu vou pegar a calculadora aqui para eu poder calcular 1,5 dividido por 100, que vai me dar 0,015, tá? Então, já coloquei aqui 0,015 vezes 12. Concorda? Vezes 12. Então, se eu tenho o J vai ser igual, pega a calculadora, porque eu não preciso ficar fazendo isso na mão, é importante entender o conceito, mas eu não preciso fazer na mão, vezes 0,015, que dá 750, vezes 12, 9 mil. Ou seja, eu teria aqui 9.000 reais de juros, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer um montante. Então, M é igual a 50 mil, que é o meu capital, mais 9 mil, que é o meu juros. Montante é igual a 59 mil. Então, a minha parcela, né? A equação perguntou qual que é a parcela. Minha parcela seria 59
Posso fazer assim, dividido por 12. Porque eu estou falando de juros simples, tá? Se a gente fosse falar de juros compostos, que é o que a gente vai ver na próxima aula, eu não poderia fazer dessa forma. Então, parcela é igual. Aí eu vou somar a parcela aqui. Eu vou pegar 59.000 dividido por 12, que dá o valor da parcela de R$ 4.916,66, uma dízima periódica, né? Ou seja, arredondar aqui seria 67 centavos. 67 centavos. Essa é a parcela que eu teria que pagar. Ah, mas você viu lá que mensalmente a taxa de juros seria de 750. Então, se eu for extrair somente os juros, né, conforme ele pediu, né, que possa ser que peça, né, quando eu olho aqui que é 9.000, esse juros mensal aqui, ele me seria de R$ 750 mês, né? Então perceba que eu calculei aqui um empréstimo, né? Consegui calcular o empréstimo que uma empresa pode estar pegando, e aí com base nisso eu consigo trabalhar, né, de fato, saber se a melhor forma é esse empréstimo, se não é, o que pode ser feito, coisas muito vitais aí para várias empresas, combinado? Eu espero que você tenha entendido, juros simples, trouxe 2 exercícios para entrar na tua mente, bem contextualizado, tá? Espero que você tenha gostado. Espero te ver também numa próxima aula para falar sobre juros compostos. Fique comigo. E como eu sempre gosto de dizer, por enquanto, vamos que vamos.